Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o professor e diretor do Colégio Ida Nelson, André Valente. André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Eu que agradeço, Karen, pelo convite, me sinto muito honrado pela participação. Vamos começar falando um pouquinho da história. Conta pra gente um pouco, né, dessa história do Colégio Ida Nelson. Então, o Ida Nelson ele já está aí no mercado há mais de 80 anos. Vamos comemorar 81 anos no dia 2 de fevereiro de 2023. Ele foi fundado por missionários americanos, pelo casal Hartz. Né? Eles vieram ali da região do Texas e veio para a Amazônia para justamente formar um internato, né? Para dar um auxílio para os missionários, os filhos de missionários. Né? E eles perceberam que a demanda era muito grande. Né? E naquele período ali da década de 40, né? Mais ou menos 42, 46, né? Essa demanda ela foi crescendo. Né? Do internato nasceu um colégio, do colégio nasceu um ginásio, né? E aí desse ginásio começou a também formar, né, profissionais, né, para atender o mercado naquela época. E lá nos meados da década de 60, né, 70, se instituiu o Instituto Batista Ida Nelson. E de lá para cá, né, o Ida Nelson já formou muitas pessoas, foram mais de 100 mil alunos na cidade, né, políticos, artistas, empresários, enfim, muita gente passou pela escola, muita gente que faz essa cidade acontecer. Faz parte da vida, né, da história Exatamente, de muitas pessoas, dos exatamente. amazonenses. E sempre foi no mesmo endereço? Sempre foi no mesmo endereço, ali na Rua Teresina, né, esquina com a Humberto Cadararo, mas antigamente se chamava, né, Avenida Recife. Né, Recife não, perdão, é Rua Paraíba. Paraíba, né? Exatamente, Rua Paraíba. E aquela área da cidade ali, nesse período onde ela foi formada, era onde tinham os sítios, as fazendas, era basicamente o final da cidade. Então, aquela área ali... Interessante isso! Então, aquilo ali eram várias fazendas que existiam aqui na cidade de Manaus. Né? Por isso que os terrenos ali, se você observar, são terrenos amplos, planos. E a partir dali começou a adquirir outros imóveis, né, fazendo fronteira ali com a da Universidade Federal do Amazonas. Olha só, e nós estamos falando de quantos funcionários ao todo? Isso, o Ida Nelson hoje conta com 75 funcionários, né, temos aproximadamente 400 alunos e mais ou menos 3 ou 4 parceiros que atuam diretamente no processo de formação dos nossos alunos. André, agora vamos falar um pouquinho sobre os métodos que a escola, né, o colégio usa hoje. Trilingüe, né? Isso. Como que funciona esse método, esse ensino? Bom, o ensino bilíngue, a gente trabalha desde o jardim de infância. Né? Quando o aluno chega no 9º ano, a gente insere mais um idioma que é o espanhol. Por que a gente inseriu o espanhol? Por conta dos processos seletivos das universidades locais, principalmente a Universidade do Estado, no qual tem como a proposta inserir o idioma de espanhol. Né? E como a nossa cidade também flui muito, bastante. Exatamente. Então, nós demos a oportunidade aos alunos a ter um terceiro idioma, além, né, do português e do inglês. E também a gente já coloca o espanhol, né, dentro da nossa proposta curricular a partir do 9º ano. E a robótica? Como que é esse ensino da robótica? Então, a robótica ela tem uma proposta um pouco diferenciada do que a gente costuma ver, às vezes, né, na televisão, nos canais de YouTube. A robótica que trabalhamos no Ida Nelson é para a formação mesmo da inteligência lógica. E aí eles tentam resolver problemas, equações, né, tentar entender as dificuldades de se montar um processo de linguagem. Mas cada faixa etária tem uma proposta pedagógica específica para a robótica. Então, de 3 a 6 anos de idade, existe uma proposta adequada para essa faixa etária. Né? Dos 7 anos aos 12 anos, uma outra proposta que vai até o ensino médio. André, nós passamos aí por 2 anos, né, basicamente. Na verdade, estamos vivendo uma pandemia, inclusive. Foi um período muito difícil, né, para todo mundo, imagino que para as escolas mais ainda, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria te perguntar qual que é o maior desafio, né, da educação, no mercado da educação, nos tempos atuais?
Então, existe uma transição, né, cultural muito forte que está acontecendo pelo menos nos últimos 10 anos. Né? A pandemia ela veio para evidenciar alguns gargalos, né, enfrentados nesse contexto. Então, nesse momento de transição, a gente precisa entender quais são as necessidades do mercado futuro. Por que futuro? Porque a gente está tratando com crianças, adolescentes, né, que vão enfrentar um ambiente diferente do que nós enfrentamos hoje. Então, como estamos nesse processo de transição, né, principalmente com a inserção de tecnologias que na nossa época ainda não existiu, claro, né, a gente precisa entender qual é a situação ou o cenário que essas crianças, que esses adolescentes e jovens vão enfrentar daqui a 5, 10, 20 anos. Então, como eles vão se posicionar no mercado, né, quais os perfis de lideranças vão estar, né, em evidência naquele momento. Então, tudo isso nós temos que dar esse estar apoio. atento a todos Exatamente. esses detalhes. Isso acontece no ambiente de sala de aula, desde as metodologias ativas, né, do conteúdo a ser lecionado, do pensamento do professor para ele orientar o aluno da melhor forma possível, né, da proposta pedagógica da escola, para que nós possamos realmente estruturar esse jovem, esse cidadão, para que ele seja um agente ativo, né, no futuro. E falando em pandemia, como que foi esse período, né, esse período tão difícil para o Colégio da Nelson? Bom, eu acho que foi difícil para muitas escolas, né, umas de um grau maior, né, em relação às demais, mas conseguimos enfrentar da melhor forma possível. Como assim? A gente já trabalha, né, com plataformas digitais desde 2018. Então, os nossos alunos eles já conseguiram, né, muito antes da pandemia, ter essa interação com as tecnologias, principalmente ambientes virtuais de aprendizagens, ferramentas online. Então, a gente já trabalhava desde 2018. Quando veio a pandemia, foi uma virada de chave, porque aquele ambiente que era híbrido se transformou em 100% online. Então, os professores tiveram que passar por um processo de adaptação, as famílias e os alunos, para que todos, nesse conjunto, pudessem dar o foco total para o aprendizado do aluno nesse contexto. Porque a gente sabe, uma coisa é uma criança na frente de um computador tentando absorver um conteúdo, um adolescente, um jovem. Então, cada um tem uma metodologia específica para que ele possa, de fato, aprender o conteúdo, né, que antes ele fazia em sala de aula, agora ele está no monitor. André, nós sabemos que nesse período também de pandemia nós tivemos muita evasão, né? Por diversos motivos, né? Financeiros, questão de interesse mesmo, né? Uhum. Como que o colégio fez, né, para evitar aí essa evasão, ajudando os pais, né, na questão da matrícula, nos pagamentos? Então, as dificuldades elas foram muito além do financeiro, né? Claro. Os pais também enfrentaram dificuldades severas por conta também das suas realidades, por conta desse contexto da pandemia. Então, o que nós fizemos? Tentar adequar, primeiro, a proposta pedagógica, uma reestruturação realmente da carga horária, né? E também algumas questões relacionadas a financeiro. Tá? Então, a gente conversou com as famílias, né, para que nós pudéssemos juntos não perder a oportunidade que este jovem e adolescente estariam vivenciando. É uma experiência que eles vão levar para o futuro. Então, a nossa evasão ela foi muito pequena, né? Nós conseguimos atender os pais da melhor forma possível, né, dentro dessas realidades que eu acabei de apresentar, mas sem perder o foco que é o aprendizado dos alunos. Então, a escola ela não é, né, a única responsável por essa situação, por essa questão. É, né? Importantíssimo você falar isso, inclusive. Exatamente. Né? O trabalho da aprendizagem de sala de aula, ela é uma via feita em 3 mãos. Né? A mão da escola, a mão da família e a mão do aluno. Então, se você tira uma dessas participações dentro do contexto de ensino-aprendizagem, isso se trará num reflexo negativo para o aluno. Com certeza. E falando em relacionamento ali, conversa com a família, como que funciona essa comunicação, que a gente sabe que é muito importante, né? Inclusive agora nos tempos atuais, essa comunicação entre escola e família? Então, nós temos um trabalho de coordenação que faz todo esse approach com as famílias relacionados à questão de ensino e aprendizagem. Nós temos o núcleo de apoio psicossocial, né, que faz um approach também das questões emocionais. E
Como a nossa escola é uma escola confessional, e vale ressaltar que nós somos sem fins lucrativos, importantíssimo falar isso também. Nós temos como proposta, né, o ensino de valores cristãos. Então, nós, da orientação pedagógica e da orientação psicológica, fazemos também uma orientação espiritual. Né? Não ensinamos doutrina, mas ensinamos, né, os valores que Cristo nos deixou para este mundo. André, muito legal. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, inclusive, porque agora o Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. Se eu fosse você, não saía daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de coisa importante, falando de educação. André Valente, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado. No bloco anterior, falávamos aí de a questão do relacionamento. Comunicação da família com a escola, né? Você falou que o Idanelson tem toda essa preocupação e como que funciona? Relembra pra gente essa importância, né? A gente sabe que você precisa escutar e os pais precisam também entender, compreender a escola nos tempos atuais. Então, né, vou colocar a princípio a questão pedagógica. A gente sabe que dentro da sala de aula existem vários níveis, né, de aprendizagem. E também várias inteligências que estão no ambiente, né, no qual nem todos têm habilidade fantástica na matemática, outros na língua portuguesa, na literatura. Claro. Então, você tem múltiplas inteligências naquele ambiente, né, de 35, 40 lugares, né, e onde vai haver níveis diferentes de aprendizagem. Né? Nesse processo, a coordenação, juntamente com os professores, eles identificam, né, quais são as características de cada aluno, né, exatamente, as necessidades. E nessa troca, né, há uma conversa com os pais. Então, por exemplo, o aluno ele não vai bem numa determinada disciplina, né, ou em algumas disciplinas, e a pedagoga ela é responsável para fazer esse acompanhamento e dar o feedback para os pais, para que os pais possam também ajudar a escola de que forma nós podemos ajudar os filhos deles. Né? Olha, meu filho ele tem uma questão relacionada à dificuldade de atenção, ele tem uma questão relacionada à hiperatividade, ele tem outras inteligências que não é a matemática. Então, a gente começa a fazer essa troca de informações para que ele fique bem em todas as disciplinas. Né? A gente quer, lógico, que o aluno ele tire 10 em todas as disciplinas, esse é o nosso sonho. Né? Mas a gente sabe que as inteligências ele vai ser muito bom numa e outra nem tanto, mas a gente sabe também que o mercado ele vai exigir várias, né, inteligências dele. Né? E em relação a essas características, né, haverá uma cobrança. Essa cobrança ela cai às vezes para cima do aluno e às vezes o aluno, pelo fato de ele ser jovem, né, um pré-adolescente, ele pode interpretar de uma maneira diferente. Aí existe o apoio psicológico, né, onde mostra que ele é capaz de aprender, né, fortalecer o entusiasmo. E aí tem toda uma prática da nossa psicopedagoga, né, para que faça com que o aluno entenda qual é a realidade da sala de aula, o papel dele enquanto aluno, o papel da escola enquanto instituição. Isso é muito importante, André. Exatamente. Isso que você está falando é muito importante. E como é para você ser professor e diretor? Como que é a sua vida? Imagino muito trabalho, né? Muito, muito. O papel do diretor escolar, ele tem que gerir, né, não somente as questões relacionadas ao ensino e aprendizagem, mas a vida da escola como toda. Né? Assim como qualquer outra empresa, nós temos obrigações junto ao Estado, junto à Prefeitura, junto aos órgãos fiscalizadores. Então, existe todo um arcabouço de serviços, né, que o diretor precisa dar conta, né, para que a vida da escola continue saudável. Então, a relação entre escola, colaboradores, escola, família, escola, alunos. Então, são muitos detalhes que o diretor escolar ele precisa estar atento. Então, não é uma tarefa fácil. E não né? São tempos muito fáceis também, né? Não são tempos fáceis, né? Mas o bom dos tempos difíceis é que nós construímos uma maturidade em relação Muitos a essas dificuldades. Exatamente. Não é mesmo? Isso nos ajuda a nos fortalecermos enquanto profissionais. Inclusive, eu gostaria aqui de parabenizar você, parabenizar todas as pessoas que trabalham com educação, todos os professores, diretores, pedagogos, porque realmente é uma missão, não é nada fácil e Não é.
Se não fossem os professores, não é mesmo? Nós não estaríamos aqui, Com né? certeza não estaríamos aqui. Então é muito verdade. legal, é muito importante a gente dar esse merecimento, não é mesmo? Sim, sim. Alguns países, Kelly, o professor é a figura mais importante de um país, né? Por exemplo, no Japão, né, até o primeiro-ministro, até o príncipe mesmo, eles são os únicos que se curvam diante de um professor, né? Então, em várias partes do mundo, e é merecido, né? Nós não conseguimos, pelo menos no meu ponto de vista, não há uma mudança, né, social que não aconteça em sala de aula. Então, eu acho que o ambiente de sala de aula, quando eu falo ambiente de sala de aula, é a relação, né, da troca de conhecimento e experiências entre professor e alunos, né? E essa relação ela é para construir um ambiente, uma sociedade melhor, né? Construir o pensamento criativo, o pensamento crítico, né, o fomento da leitura de qualidade. Então, tudo isso, ao longo do tempo, você constrói uma sociedade robusta, uma sociedade que sabe realmente quais são os valores que vão agregar, né, para uma determinada comunidade. E o aluno ele consegue entender que ele é um agente ativo, né, de transformação, de inovação, de empreendedorismo e de uma série de outras características sociais importantes. Infelizmente, né, isso pode se perder, mas é papel da escola, né, incentivar os professores, né, para que eles possam também transmitir esse pensamento para os nossos alunos. Com certeza. E como que é formada hoje a equipe do Colégio da Nelson? Ela é formada por professores, em sua grande maioria, né? Então, nós temos professores das mais diversas áreas, né? Áreas das exatas, biológicas, da linguística, das artes, do esporte. Então, nós temos vários professores que integram o nosso quadro de colaboradores. Nós temos uma equipe pedagógica, que é uma equipe que dá suporte aos colaboradores, aos professores, né? Às famílias e aos alunos, e o corpo administrativo, que é aquele trabalho que a gente precisa fazer na escola, manter a escola limpa, manter a escola saudável, manter as contas em dia. Né? É então, importantíssimo. Exatamente. Né? Então, essa equipe administrativa é a retaguarda para que nós possamos dar o melhor ambiente para todos. E como funciona esse processo seletivo, né? A gente sabe que é muito importante você ter ali um profissional, um professor capacitado, né, que esteja bem em sala de aula. Como que vocês têm, imagino que tenha, né, esse cuidado, essa atenção na hora do processo seletivo, que é onde tudo começa, né? Exatamente, né? Nós fazemos uma sondagem. Essa sondagem ela não é eliminatória, tá? Ela é somente para nós entendermos, né, qual é a posição que o aluno se encontra naquele momento. Então, nós fazemos uma entrevista, né, um trabalho com os alunos, uma entrevista com as famílias, para entendermos, né, se estão convergentes com a nossa proposta de ensino. Quando a gente percebe e que isso se casa, nós entendemos que isso vai gerar muito valor para o aluno. Então, existem, né, essas etapas para que o aluno se matricule no IDA Nelson. E como que o colégio consegue fazer um trabalho de valorização com os professores hoje, né? Nesse tempo que a gente está falando que é um tempo, passamos pelo período da pandemia, que os professores tiveram que se adaptar, muitos tiveram aí que comprar um computador novo, né? Tiveram que fazer um curso, inclusive, ser meio que YouTube, né? E como que o Colégio da Nelson consegue fazer esse trabalho de valorização para que todo mundo esteja feliz, né? Esteja bem? Então, eu até me surpreendi com alguns professores, né? Que realmente são grandes artistas. Né? Com certeza. E eu fiquei maravilhado com o desempenho da maioria deles, né? Agora, é fato que a tecnologia ainda é uma barreira, né, para muitos de nós aqui, né, cidadãos brasileiros. Né? Mas, com o apoio da Google, que nos ajudou muito nesse processo, né, dando treinamento, né, incentivando os nossos professores a realmente utilizar os ambientes de aprendizagem virtuais. Né? Tivemos a nossa plataforma de ensino. Então, houve um treinamento contínuo, né, da parte da escola para que os nossos colaboradores realmente pudessem se enquadrar a esta realidade. Né? Essa realidade ela não é nova, mas ela veio de uma forma muito intensa por conta da pandemia. Tá, e se a gente está falando sobre a questão de valorizar os professores, e como que vocês conseguem a questão de capacitar? A gente sabe que existem ali alguns
a tecnologia vai avançando, né, todos os dias, e como que vocês conseguem detectar, né, aquele profissional que está precisando de uma capacitação para ajudar ali, né, vamos dizer assim? Então, nós temos, juntamente com a Google, né, nós temos vários ambientes onde o professor ele pode se qualificar numa área que ele considere necessário para o perfil profissional dele. Tá? Então, a gente tem alguns canais de formação, tá? Que o Idanelson, ele, por ser uma instituição sem fins lucrativos, ele tem algumas características particulares que uma empresa com fins lucrativos tem. Né? Em que sentido? Por exemplo, né, nós temos algumas limitações relacionadas a pagamento de cursos. Então, o que nós fazemos? Procuramos parceiros, né, para que nos ajudem a qualificar e formar os nossos professores. Tá? Então, esses parceiros, como falei para você, a própria Google, né, nós temos parceiros também em algumas áreas do conhecimento que vão na escola fazer esses treinamentos. Né? Então, a gente consegue realmente fazer isso de uma forma um pouco mais linear, né? Não tanto de forma classificatória. Então, nós temos um processo de formação, né, padrão, onde todos têm a oportunidade de participar. E quantos alunos estão matriculados hoje no Idanelson? Aproximadamente 400 alunos, né, nesse processo, mas a nossa meta é chegarmos aí em torno de 700. E como que faz para conhecer a escola, né, a pessoa que quem está nos assistindo, tem interesse de matricular seu filho, mas quer fazer uma visita, né, saber valores ali, como que faz hoje para ir conhecer o colégio? Então, você pode ligar pelo 21 26 4565. Esse número também é o WhatsApp. Tá? Você pode agendar, conversar com a nossa consultora comercial. Ela vai fazer uma apresentação da proposta pedagógica, vai agendar uma reunião com as nossas coordenadoras, com a nossa psicóloga, vai fazer uma visita guiada pelos nossos ambientes, para que você possa conhecer, né, a nossa proposta. Lembrando, a escola ela é um ambiente onde você se sinta bem, seguro, né, e feliz. Então, você precisa ir conhecer o local, né? Não é só uma questão de preço, e sim uma questão de valor. Né? Se aquele investimento que você está colocando como confiança para a escola, se aquilo dali vai trazer valor para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida da sua família. E hoje nós sabemos que Manaus, graças a Deus, tem muitos colégios tradicionais, né, de sucesso. Mas qual que é o principal diferencial do Colégio Idanelson? Então, nós trabalhamos que nós chamamos de formação integral. Então, não é somente o aluno na sala de aula para conseguir uma classificação numa universidade. Não é somente isso. Né? Então, o que é uma formação integral? É quando o aluno ele tem o foco também na ciência, na espiritualidade, nos valores sociais, na integridade, na questão do esporte, entendeu? Enfim, é um arcabouço de valores, tá? No qual nós oferecemos para que ele consiga desenvolver na escola. Né? Então, ele não vai desenvolver somente a questão científica, né? O conhecimento científico, mas ele vai desenvolver também outros valores, né? Como a amizade, o respeito, a honestidade, a integridade. Né? E ele vai desenvolver isso desde o momento que ele entra na escola até a sua conclusão no ensino médio. E como estão os projetos aí para 2023? Estamos finalizando, né, 2022, que vamos dizer assim, passou voando, não é mesmo? Passou voando. E como estão os projetos? Conta pra gente mais ou menos, dá um spoilerzinho. Então, 2023, né, nós já vamos iniciar com uma parceria da nova mantenedora, chamada Rede Batista de Educação. É uma rede nacional, né, que conta com mais de 18 escolas no Brasil. É uma instituição mineira, né, centenária, de 105 anos de idade, né, que possui o mesmo pensamento e doutrina do que a nossa, né, que pertence à Convenção Batista Mineira. Né? Então, a Rede Batista de Educação está crescendo, né, no Brasil inteiro, né, inclusive em números de alunos, está conquistando novos mercados e ela veio para Manaus para agregar. Então, imagine só, uma instituição com mais de 100 anos, com outra de 80 anos, e que tem um propósito de formar cidadãos comprometidos, imagine isso,
né, daqui a alguns anos. Só alegria, não é mesmo? Só alegria. André Valente, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Aproveita que a gente está finalizando a nossa entrevista para convidar todo mundo para conhecer o colégio. Vamos sim. Então, quero convidar você, pode agendar pelo número 2126-4565, falar com a Karen, agende uma visita, venha conhecer a nossa escola. Peça para conhecer o museu da escola também. Isso, tem tem uma história incrível. Peça para conversar com a coordenação e, quem sabe, a gente trocar uma ideia, né? Mostrar para você de que forma o Colégio Ida Nelson pode agregar valor para a sua vida, para a vida da sua família e do seu filho também. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Agradeço também, querida. Então é isso, o Amazonas Acontece fica por aqui para você um ótimo restinho de noite, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais. E se você quer rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band.com. Boa noite para você. Tchau, tchau.